Fala, engenheiro líder, seja muito bem-vindo à segunda aula da semana da Obra Descomplicada. Meu nome é André e neste evento você está aprendendo o caminho para tocar obras simultâneas dentro do prazo e sem dor de cabeça. Isso mesmo, como você, engenheiro, pode ter mais obras eficientes sem ficar estressado, sendo reconhecido, ganhando mais ou até escalando o seu próprio negócio e ainda com tempo para curtir com a família e amigos. Parece até um conto de fadas, né? Mas esse é o resultado quando se consegue fazer obras dentro do prazo e sem dor de cabeça. E na aula de hoje você vai aprender quais são os 3 pilares fundamentais que definem a eficiência quando se fala de reformas e construção de casas. E que, além disso, vão te fazer repensar a forma como você tem gerenciado suas obras até hoje, iniciando uma mudança estrutural na sua carreira, para que você possa alcançar os seus objetivos. Cada um desses pilares não só direciona o sucesso dos nossos projetos, mas também define a nossa capacidade de liderar, inovar e superar desafios nesse mundo tão dinâmico que é o nosso mercado da construção civil. Agora, se você ainda não assistiu a aula 1, eu sugiro que você pause esse vídeo agora e vá assistir nesse instante. André, mas por que isso? O que tem de tão importante nessa aula? Na primeira aula, eu te mostrei os 4 principais erros que nós engenheiros cometemos e que estão impedindo a gente de ter obras com resultados positivos. Além de mostrar os erros, eu aprofundo o tema explicando por que esses erros podem ser os vilões da ascensão da sua carreira. E o pior de tudo é que esses são os erros que muitas vezes a gente aprende dessa forma, achando que está acertando, mas acaba tendo essa luta diária de obras atrasadas e clientes insatisfeitos. E para aqueles que estão aqui e já assistiram a aula 1, vamos recapitular rapidamente quais são os erros principais para darmos sequência em como combater cada um deles, trazendo 3 pilares fundamentais que te farão um engenheiro que você sempre quis ser. Mas antes de começar, eu queria agradecer a todas as mensagens que eu recebi sobre a primeira aula do nosso evento lá no meu direct do Instagram. Eu fico muito feliz com a participação e o feedback de todos vocês, porque isso me mostra o quanto a gente precisa mudar e queremos mudar para ter obras melhores. Então, vamos ao que interessa? Na aula 1, nós vimos o primeiro erro, que é fazer cronograma detalhado. Muitos engenheiros acreditam que um cronograma muito detalhado proporciona maior controle sobre o projeto. Só que essa abordagem pode se tornar uma armadilha, porque nós sabemos que em obras as variáveis são muitas e frequentemente imprevisíveis. Pequenos desvios ou imprevistos podem desorganizar completamente o plano, gerando estresse e a necessidade constante de ajustes que acabam não sendo realizados da forma correta. A tentativa de planejar cada detalhe, muitas vezes com base em estimativas imprecisas, ou seja, o famoso chutômetro, cria uma falsa sensação de segurança que pode dificultar a adaptação necessária para lidar com a realidade do dia a dia no seu canteiro de obras. Erro número 2, achar que quanto mais pessoas, mais rápido a obra será entregue. Adicionar mais trabalhadores à obra na esperança de acelerar a entrega é um erro muito comum, principalmente quando já estamos super atrasados no final da obra e essa parece ser a única solução viável. Essa suposição ignora a dificuldade que é de gerir uma equipe maior. À medida que o número de colaboradores aumenta, a eficiência e muitas vezes a produtividade de cada um deles tende a diminuir, devido a problemas de coordenação e principalmente comunicação. Novos membros precisam de tempo para se inteirar e entender o projeto, o que pode atrasar ainda mais o bom andamento da obra. Sem contar que o aumento do efetivo pode resultar em um congestionamento no local, criando ineficiência e frequentemente levando ao retrabalho, principalmente no final da obra. Erro número 3, falar apenas o que cada empreiteiro precisa fazer. Limitar-se a dizer aos empreiteiros apenas o que fazer, sem oferecer uma orientação sobre como, quando e quantos recursos serão necessários, pode deixar decisões estratégicas importantes nas mãos de quem muitas vezes não está preparado. Os empreiteiros não costumam ter uma visão completa do projeto e podem tomar decisões que não estão alinhadas com os objetivos gerais. Essa falta de colaboração e detalhamento pode levar a uma má utilização de recursos, ou seja, um mau dimensionamento da equipe e da quantidade de material, gerando atrasos, aumento nos custos e aqueles famosos aditivos de obra. A ausência de um ambiente colaborativo desvaloriza a experiência prática dos empreiteiros, resultando em desmotivação e execução mecânica ao invés de um trabalho engajado e integrado.
Erro número 4, perder tempo fazendo relatórios semanais e mensais. Relatórios semanais e mensais são muitas vezes vistos como uma necessidade burocrática que consomem tempo e energia, mas que raramente fornecem informações úteis para uma melhor gestão da obra. Esses documentos tendem a ser longos, técnicos e dificultam muito a interpretação rápida e clara das informações críticas. Eles costumam falhar na clareza da informação para que seja tomada uma ação rápida ou para a resolução de algum problema em tempo real, resultando em uma mera recapitulação do que já aconteceu. Além disso, relatórios volumosos podem ser negligenciados por chefes e principalmente clientes leigos, minando a confiança e a comunicação eficaz. Bom, agora que nós revisamos os 4 erros mais comuns cometidos por nós, engenheiros, vamos entender como combater cada um deles para começarmos a ter melhores resultados nas nossas obras. Alguns de vocês podem estar até pensando, André, sinceramente eu não concordo com o primeiro erro. O cronograma deve ser feito muito bem feito, pois ele é a diretriz de tudo que iremos fazer ao longo da nossa obra. Olha, eu até concordo com você em parte. Por exemplo, se eu te pedisse para você ensinar um engenheiro recém-formado a fazer um cronograma, você conseguiria? E não, eu não estou falando de ensinar a mexer no Project ou Excel, mas sim de dimensionar a quantidade de dias e equipes que serão necessárias para que ele possa fazer um cronograma mais realista. Eu tenho certeza que muitos de vocês, infelizmente, não conseguiriam passar esse conhecimento adiante. Não por não saber fazer o cronograma, mas porque muitas vezes nós, engenheiros, nos baseamos em chutes controlados, ou seja, quanto mais experiente a gente for, mais certo é o seu chute. O problema disso é que as obras vão sempre precisar da gente e você vai sempre ficar sobrecarregado porque ou você não vai confiar no cronograma de outra pessoa ou você terá que corrigir tudo antes ou ao longo da obra. Tô falando alguma besteira? Pois é, mas eu concordo com você que para ter uma obra bem feita e no prazo, você precisa ter um cronograma bem feito. Mas um cronograma que foi preparado através de dados e fatos, ou seja, que você sabe dizer de fato se aquela metragem quadrada juntamente com aquela quantidade de colaborador será suficiente para cumprir a data prevista. Além disso, quanto mais detalhado for o seu cronograma, maior será a chance de erro, porque como eu falei, nós temos muitas variáveis na obra e eu ouso dizer que você não fica atualizando cada passo errado que foi dado. Até porque se você estiver fazendo isso, provavelmente você deve estar estressado e sem controle da sua obra. Quando nós fazemos um cronograma, é gerada uma linha de base, certo? E essa linha de base, a princípio, é exatamente o que você combinou com o seu cliente. Por isso, quanto mais detalhado for, mais difícil será de você se resguardar com as mudanças e problemas que irão acontecer. A melhor forma de você cada vez mais ter um cronograma real e menos mutável é através de rotinas de gestão. Rotinas essas que irão te auxiliar em um médio e curto prazo. Vou explicar melhor. O cronograma nada mais é do que o nosso longo prazo, pois normalmente ele possui 6, 8, 10 meses dependendo da obra. No médio prazo, nós estamos focando nos próximos 2 a 3 meses de obra. Ou seja, nós colocamos uma lupa no nosso cronograma e mapeamos as possíveis restrições que podem impactar o início das atividades previstas naquele período de tempo. Isso inclui desde a disponibilidade de materiais, equipamentos, projetos e a mão de obra contratada. Estabelecer uma rotina para revisar essas restrições regularmente permite que você antecipe problemas e evite ajustes no cronograma o tempo todo, garantindo que o projeto permaneça alinhado com a linha de base combinada com seu cliente. Essa prática diminui a probabilidade de surpresas e ajuda a manter o controle sobre o andamento geral da sua obra. Já no curto prazo, nós estamos falando de um planejamento semanal e diário. Aqui é o momento correto de sermos mais detalhistas e específicos com as tarefas que precisam ser concluídas a cada dia ou semana, garantindo que todos os membros da equipe saibam exatamente o que é esperado deles. Esse ciclo contínuo de planejamento e revisão diária permite uma resposta rápida às mudanças e problemas que surgirão no campo, mantendo todos alinhados e focados nos objetivos diários. Sem contar que dessa forma você estará por dentro de tudo que está funcionando ou não, e quanto a sua equipe está produzindo ou deveria estar produzindo.
Implementar essas rotinas de gestão de médio e curto prazo não apenas ajuda a manter o cronograma mais realista e adaptável, mas também reduz o estresse e aumenta o controle sobre a sua obra. Em vez de você se sentir sobrecarregado com um cronograma detalhado e inflexível, você se arma com ferramentas práticas para navegar pelas inevitáveis mudanças e desafios que surgem em qualquer obra. Com essa abordagem, você não apenas gerencia a obra com maior eficiência, mas também melhora a qualidade do trabalho e satisfação do cliente, mantendo o projeto no caminho certo, mesmo quando as condições mudam. E é então que nós entramos no segundo erro de achar que quanto mais pessoas, mais rápido será a nossa obra. Pode até ser que em alguma circunstância nós precisemos de um colaborador ou outro a mais numa atividade ou outra. Porém, nós temos o péssimo hábito de identificar essas necessidades quando já estamos atrasados e precisando correr contra o tempo. Quando se tem um cronograma realista e uma rotina de gestão sólida, isso tende a ser totalmente diferente. A verdadeira chave para uma execução eficiente dentro do prazo está em um controle estratégico e colaborativo do seu efetivo de trabalho. Em vez de expandir a equipe sem planejamento, é fundamental ter uma visão clara e estruturada de como cada membro contribui para o projeto e como melhorar a produtividade de cada um deles. A base de um controle eficiente começa com a gestão colaborativa. Trabalhar de perto com os empreiteiros permite alinhar as atividades diárias com os objetivos gerais do seu projeto. Conforme comentado na gestão de curto prazo, isso significa que juntos vocês podem planejar e distribuir tarefas de forma que cada colaborador esteja ocupado da maneira mais produtiva, evitando aquela ociosidade e sobrecarga. A colaboração estreita garante que todos na equipe estejam cientes de suas responsabilidades e do impacto que seu trabalho tem no progresso da obra. Por isso, as rotinas de gestão são essenciais para manter esse controle colaborativo. Por exemplo, reuniões semanais e diárias tendem a gerar oportunidades valiosas para ajustar a alocação de recursos com base nas necessidades do dia a dia da obra. Esse processo dinâmico ajuda a manter todos na mesma página e permite ajustes rápidos caso algum problema venha a acontecer, como uma falta de material ou a própria falta do profissional. Esse controle do efetivo deve ser visto como um processo contínuo de ajuste e melhoria. Através de uma abordagem proativa, você não só apenas utiliza melhor os seus recursos disponíveis, mas também promove um ambiente de trabalho mais harmonioso e eficiente. Ao manter todos informados e engajados, você cria uma equipe coesa que trabalha em direção a um objetivo comum, que é entregar a obra no prazo determinado dentro do custo e com qualidade. Uma vez que você conseguiu entender que através dessas rotinas você terá mais controle das suas obras, obras dentro do prazo e com um cronograma mais assertivo, tudo que impede você de realizar esse tipo de gestão deveria ser repensado. E é então que nós entramos no terceiro erro, falar o que cada empreiteiro precisa fazer. Esse erro está muito relacionado aos dois primeiros erros, mas eu preciso que algo fique muito claro na sua cabeça. E por isso esse erro é um erro silencioso, que vem atrapalhando o seu dia a dia de forma constante. Imagine que você está no meio do navio, de uma tempestade, ondas gigantes batendo no casco do navio, e ao invés de você orientar a tripulação sobre como ajustar as velas e a direção correta, você simplesmente diz para continuarem remando. Sem uma visão clara do que precisa ser feito para navegar com segurança, o risco de se perder ao mar aumenta exponencialmente. Da mesma forma funciona a nossa obra. Se os empreiteiros não recebem orientação adequada sobre como, quando e quantos recursos a realizar as tarefas, a execução pode se tornar descoordenada e ineficiente. E isso acaba te gerando uma sobrecarga e uma necessidade de estar o tempo todo vendo o que está sendo feito e se está sendo feito. Quando todos na equipe, desde os engenheiros até os empreiteiros, entendem a visão geral do projeto e como as suas funções contribuem para o sucesso dele, você estabelece uma base sólida para uma execução mais harmoniosa. Isso significa que cada ação tomada por qualquer membro da equipe está direcionada ao objetivo comum de concluir a obra com qualidade no prazo e dentro do custo. Essa clareza estratégica reduz a fragmentação e garante que todos estejam trabalhando na mesma direção. Além disso, valorizar a experiência e o conhecimento prático dos empreiteiros é
fundamental. Eles estão no campo todos os dias, enfrentando os desafios reais da execução. Ao envolver esses profissionais no processo de planejamento e execução, você aproveita a expertise deles para identificar potenciais problemas e criar soluções mais eficazes. Essa valorização cria um ambiente de respeito e confiança onde os empreiteiros se sentem parte integral do seu projeto, aumentando a sua motivação e compromisso com o sucesso dele. Outro ponto crucial é que instruções claras e detalhadas minimizam erros e aumentam a qualidade do serviço. Ao fornecer orientações específicas sobre o que deve ser feito, como e quando, você reduz significativamente o risco de mal-entendidos e retrabalhos. Isso resulta em uma execução mais precisa e consistente, onde todos sabem exatamente o que se espera deles e como cumprir suas responsabilidades de maneira eficiente. Além disso, a melhoria contínua e a inovação são incentivadas em um ambiente colaborativo. Quando todos os membros da equipe são encorajados a contribuir com ideias e sugestão para otimização, você estabelece um ciclo de melhoria constante. Pequenos ajustes e inovações podem levar a grandes avanços na eficiência e na qualidade do seu projeto a longo prazo. Isso não apenas melhora os processos atuais, mas também prepara a sua equipe para lidar com novos desafios de maneira criativa e eficiente. Também é importante mencionar que a eficiência na utilização de recursos é alcançada quando há um entendimento claro das necessidades do projeto e as capacidades da equipe. Isso permite que uma alocação precisa de tempo, materiais e pessoas evite desperdícios e potencialize a produtividade. Esse tipo de abordagem garante que cada recurso seja usado de maneira inteligente, o que é essencial para manter os custos sob controle e entregar uma obra dentro do prazo. André, mas dessa forma que você está falando, eu preciso ficar explicando cada detalhe para o meu empreiteiro? Isso vai me dar muito trabalho. Eu sei que muitos de vocês devem pensar isso. E o que eu quero dizer para você é que você terá o seu trabalho diluído no tempo. É muito mais fácil você dedicar um pouco mais de tempo no começo, instruindo a equipe, trazendo o empreiteiro para participar do planejamento do médio e curto prazo, fazendo com que esse empreiteiro se torne mais autônomo e engajado do que sempre achar ou esperar que ele faça algo que você queira, sendo que ele não tem a mesma formação que você e muito menos participou do planejamento da sua obra como um todo. Sem contar que dessa forma você estará fazendo a equipe dele ser muito mais produtiva, o que naturalmente colocará mais dinheiro no bolso dele ou pelo menos mais rápido. Tá, André, mas olha só, cada obra que eu vou, a equipe muda. Vai ser sempre uma perda de tempo ter que fazer isso todas as vezes. Esse é definitivamente o argumento que eu mais escuto no meu dia a dia. E se você pensa assim, significa que talvez você não conseguiu compreender muito bem tudo que eu venho falando até aqui. Mas deixa eu tentar te explicar. As rotinas de gestão te auxiliarão a ter obras mais controladas, te dando mais informação para cada vez mais você ter um cronograma mais realista. Até aí, beleza. Quanto à equipe, a gente costuma fazer as obras com os mesmos empreiteiros, talvez varie entre um ou outro, mas no modo geral a gente costuma fazer com o mesmo. Dessa forma, você está criando cada vez mais uma base colaborativa sólida que, ao aparecer novos empreiteiros ou novos colaboradores, será muito mais fácil deles entrarem no ritmo que você já vem tocando. Em resumo, a comunicação e a gestão da obra são melhoradas através das rotinas de gestão, a colaboração de todos envolvidos, que por sua vez são fortalecidas por algumas ferramentas, seja um quadro de post-it, um Excel ou até mesmo um gerenciador de projetos que você controla a sua obra pelo celular. Esse mesmo, esse que eu forneci de graça para você que se inscreveu nesse evento incrível. Dando sequência, vamos falar do último erro e como você deveria tratar esse assunto da forma correta. E é o erro de perder tempo fazendo relatórios semanais e mensais. Como mencionado anteriormente, esses relatórios só estão servindo para fazer você gastar tempo em produzir um conteúdo que não está te auxiliando em nada para que você possa ter uma obra dentro do prazo e sem dor de cabeça. E agora é aquele momento que muitos de vocês devem ter pensado. Mas André, eu preciso fazer esses relatórios porque é uma demanda do meu chefe, do meu cliente. Mas André, eu preciso enviar esses relatórios para o meu cliente, como eu vou fazer?
Eu super entendo, gente. Eu já estive no seu lugar. Eu demorava horas para fazer o relatório e ainda assim entregava atrasado por deixar acumular as informações que eu não havia anotado no momento certo. Às vezes, eu tinha que fazer no sábado ou no domingo, porque eu sabia que na segunda-feira de manhã não ia dar tempo de fazer o relatório, tocar a obra e ainda entregar ele no prazo. Mas vamos entender melhor esse seu questionamento. Começando pela visão do cliente. Você já perguntou a ele se ele realmente prefere receber relatórios longos, cheios de texto, gráficos e páginas para ler, ou será que ele só pula direto para a parte das fotos? É provável que ele não tenha tempo ou interesse em analisar minuciosamente cada detalhe do seu relatório. Por isso você precisa entender qual é o tipo do cliente que você está lidando. Aqui é onde eu quero que você entenda o problema. Esses relatórios deveriam ser documentos simples e diretos que mantenham o seu cliente atualizado sobre o progresso da obra e mostrem claramente os próximos passos dele. E mais importante, eles devem indicar de forma objetiva o que o cliente precisa fazer para evitar atraso na obra, como definir material, comprar algum material que compete a ele, aprovar algum tipo de projeto, dentre outras coisas. Nós sabemos que muitas vezes os atrasos são causados por decisões ou ações do cliente que ele deixa de ter. Mas isso não precisa ser assim. Muitas vezes a raiz do problema está na falta de uma comunicação eficiente e assertiva que não deixa claro para o cliente as suas responsabilidades e o impacto delas no cronograma do projeto. A chave é transformar esses relatórios em ferramentas de comunicação efetiva que ajudem a manter o cliente bem informado e alinhado com os objetivos da obra. Desta forma, você não só cumpre com a demanda do seu chefe, mas também melhora a colaboração e a eficiência com o seu cliente, minimizando os riscos de atraso e aumentando a satisfação de todos os envolvidos. Por isso, pare de perder tempo fazendo relatórios maçantes que não agregam em praticamente nada para você e para o seu cliente. Tenha informações que sirvam para você melhorar o dia a dia da obra e as próximas que virão, sem contar a confiança do seu cliente. E um detalhe muito importante. Quando eu digo cliente, eu quero dizer a pessoa que está pagando a obra, mas também o arquiteto. E quanto ao seu chefe, infelizmente não tem muito o que eu dizer. Ele possui a cabeça que muitos de vocês possuem, o foco na gestão tradicional e não na gestão Lean, que é uma gestão mais eficiente, colaborativa, que visa menos desperdícios de tempo, processos desnecessários, que visa mais valor ao seu cliente. Tudo que eu citei aí em cima e mais algumas outras coisas. Por isso, o que eu te sugiro a fazer é continuar aqui comigo nessa jornada da Semana da Obra Descomplicada, que estará disponível até domingo às 11h59 da noite, o que te possibilita reassistir quantas vezes você quiser, mandar suas dúvidas no meu direct, até que fique claro a grande oportunidade que você tem nas mãos. Dessa forma, você irá conseguir iniciar a sua mudança estrutural para se tornar um profissional mais atualizado e com obras dentro do prazo e menos dor de cabeça. E mais uma coisa, eu tenho certeza que se você apresentar uma nova forma de relatório ao seu chefe, algo que traga mais informações claras sobre a obra, que está alinhado com o que o seu cliente gostaria de ver, você será visto de outra forma. Não mais como apenas um engenheiro, e sim como um possível gerente de obras. Para tudo nessa vida, nós precisamos de um pontapé inicial, e esse aqui pode ser o seu. Você consegue perceber o quanto a gente pode mudar o dia a dia das nossas reformas e a construção de casa apenas ajustando essa forma de pensar? Comenta aqui se você já tinha pensado dessa forma. Eu espero que você esteja com papel e caneta anotando todo esse conteúdo de valor que eu estou trazendo para você. E se você não está, eu sugiro que você pegue agora, porque agora eu vou te falar os 3 principais pilares do Lean Construction para você ir e buscar uma obra mais eficiente e, consequentemente, dentro do prazo, sem estresse e podendo escalar o seu negócio. E apenas para quem não conhece e não lembra do Lean que eu falei na nossa primeira aula, nada mais é do que uma filosofia de gestão competitiva que vem revolucionando o mercado da construção civil em todo o Brasil, na Europa, Estados Unidos e Canadá, trazendo obras dentro do prazo, com menos custo, menos recurso humano, de material, gerando mais valor ao cliente, enfim, uma série de coisas. Mas primeiro de tudo, o que seria esse valor que eu falo? E esse é o assunto que a gente vai começar a falar agora nos 3 pilares. Tá preparado? Já pegou papel e caneta? Então vamos lá. Pilar número 1, fluxo de valor. Você já ouviu falar de fluxo de valor? Talvez sim, talvez não,
Mas para entender esse pilar do fluxo de valor, você precisa ter muito claro na sua cabeça o que é de fato valor. Valor é aquilo que o cliente realmente vai receber, o que ele deseja estar disposto a pagar. É a essência do que torna o seu projeto bem-sucedido na visão do cliente. Em obras de reformas, o valor pode ser representado por vários fatores. Por exemplo, em um orçamento de obra é possível observar diversos serviços, tudo contribuindo para uma entrega no prazo, custo e com qualidade. O cliente quer saber o que ele vai receber. O produto pronto é o que importa. Ele não quer saber como foi feito. Ele quer saber se a parede está pronta e pintada. Agora, se o pintor usou andame, escada, ou se tinha um ou dois pintores, se ele fez na massa corrida, na massa acrílica, se ele usou rolo ou usou pistola pressurizada, ele não vai querer saber isso. Ele vai querer receber aquilo no custo, no prazo e com qualidade. Por isso, todos os elementos que não estão relacionados ao produto final, e nesse exemplo é a parede pintada, pode ser considerada desperdício ou trabalho incidental, algo que é necessário, mas não agrega valor ao produto final, ao produto pronto. Calma que eu vou te explicar melhor como isso funciona. Ainda usando esse exemplo da parede pintada, quando o pintor está rolando a tinta ou emassando a parede, ele está gerando valor ao cliente, pois ele está produzindo algo que o cliente vai receber, certo? Beleza. A partir do momento que o pintor para pegar mais massa, para abrir uma lata de tinta, descer do andame, montar um andame, falar com a pessoa no telefone ou conversar com algum outro colaborador, isso tudo é considerado desperdício, que está tirando tempo da produção, ou seja, diminuindo a produtividade dele e indo em desencontro com o que é valor. Além disso, serviços como lixamento, cata-cata, olhar as imperfeições nas paredes como a luz, são considerados serviços incidentais, são completamente necessários, porém não agregam valor porque estão tirando o tempo da produção que deveria ser a pintura em si. André, eu não concordo que o lixamento e procurar imperfeição é um desperdício. Isso vai agregar valor ao cliente porque a parede vai ficar mais bonita e bem acabada. Sim, faz sentido o que você está falando, mas o que você tem que entender é o seguinte: ele não é realmente um desperdício, é um serviço incidental, é algo que é necessário, não tem como eliminar, mas tem como você melhorar e deixar mais eficiente e produtivo para reduzir o tempo gasto nessa etapa. E sim, mais tempo em alguma etapa que gera valor de fato. Quer um exemplo? A diferença entre o pintor lixar uma parede ou teto na mão e ele lixar com uma máquina. Você já deve ter visto aquela máquina que tem um LED em volta, que lixa a parede, que lixa teto, né? Que ele aspira o pó da parede sendo lixada. Essa é uma forma clara de que você trouxe uma forma melhor do pintor trabalhar, sendo mais eficiente e diminuindo o tempo. Porque ele vai ser muito mais produtivo. Ele vai conseguir entregar a parede pintada mais rápido fazendo o lixamento com uma máquina do que ele com a mão olhando cada cantinho, detalhezinho das paredes. Você concorda comigo? E eu entendo que muita atividade pode ser contra-intuitiva, mas a ideia de classificarmos dessa forma é para podermos buscar maneiras mais inteligentes de trabalhar e não simplesmente aceitar tudo que nos impõe. A gente precisa entender que ao ajustarmos esses ponteiros, o relógio começará a trabalhar para a gente e não ao contrário. Onde eu quero chegar com isso? É que cada serviço na nossa obra é composto por um fluxo de valor específico. Isso significa que todos os serviços possuem várias etapas que juntas formam um processo completo. Por exemplo, ao pensar na pintura de uma parede, não se trata apenas de aplicar a tinta. O processo inclui a contratação de mão de obra, a compra dos materiais necessários, várias etapas como lixar a parede, aplicar selante, passar 2 ou 3 demãos de massa, conforme necessário. Depois disso vem mais lixamento, a aplicação da primeira demão de tinta, a correção de imperfeições, possivelmente mais 2 ou 3 demãos, dependendo do nível de acabamento que você quer. Cada uma dessas etapas é essencial garantir que o resultado final seja de alta qualidade, certo? E cada etapa desse serviço é possível identificar o que agrega valor, o que é desperdício e o que é acidental. E dessa forma você vai entregar um produto mais rápido e melhor acabado.
Quando você compreende claramente cada etapa de um serviço na obra, fica evidente o quanto de desperdício pode ocorrer no dia a dia. Com esse entendimento, você começa a buscar maneiras mais eficientes de realizar cada atividade. Isso inclui evitar de seus funcionários fiquem parados por falta de material ou até mesmo uma frente de trabalho que não está liberada no tempo certo. Também significa reduzir movimentações desnecessárias, como buscar materiais em outros cômodos, montar andames durante a produção ou até mesmo realizações de tarefas que não competem àquelas pessoas. Além disso, ao eliminar retrabalhos causados pela falta de conferência e muitos outros problemas, você otimiza o processo e mantém a equipe focada no que realmente importa. Identificar e abordar esses desperdícios não apenas melhora a eficiência, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais produtivo e organizado. Uma vez que você dominar esse pilar, você está pronto para seguir para o próximo pilar, que é o fluxo contínuo. Em termos simples, fluxo contínuo é o movimento ininterrupto das atividades que estão acontecendo na sua obra. Isso implica que cada fase de trabalho flui diretamente para a próxima sem paradas, interrupções ou atrasos desnecessários. O objetivo é que o trabalho avance de forma suave e constante, minimizando o desperdício e garantindo que os recursos sejam utilizados na maneira eficiente e no momento certo. Para entender a importância do fluxo contínuo em uma obra, imagine algumas etapas como demolição, construção, instalação de novos acabamentos e pintura. Em um cenário ideal de fluxo contínuo, uma vez que a etapa é concluída, a próxima começa imediatamente na sequência. Por exemplo, assim que a demolição termina, a equipe de construção entra em ação sem demora. Logo após a construção terminar, a instalação de acabamentos pode começar sem qualquer tempo de espera. Essa sequência contínua de atividades ajuda a manter o projeto em movimento, evitando tempos de espera e otimizando ao máximo o uso dos recursos, seja de material ou de mão de obra. Note que eu expliquei de forma bem simples, usando um apartamento como exemplo e alguns serviços juntos. Mas, na verdade, a gente sabe que muitos serviços podem estar acontecendo simultaneamente na obra antes que outros sejam finalizados. Isso frequentemente causa congestionamento e gera diversos desperdícios, como retrabalho, estoques desnecessários, período de esperas e vários outros desperdícios. Por isso é fundamental ter um plano estratégico claro, sustentado pelas nossas rotinas de gestão de curto e médio prazo, mencionado anteriormente. Esse plano deve demonstrar onde cada colaborador deve estar e por quanto tempo, permitindo não apenas o monitoramento, mas também a garantia de que a próxima etapa começará no momento certo, sem atropelos ou interrupções. Uma vez que você possui uma sequência correta de ambiente, de serviços e a rotina na sua mão, o terceiro pilar vai sair de forma bem simples, mas que é fundamental, que é a melhoria contínua, onde você estará sempre em busca de fazer algo um pouco melhor que antes, seja num serviço, seja numa rotina, identificando e eliminando problemas ou até mesmo desperdícios. Só que para isso acontecer, para você ter uma melhora contínua, você precisa saber identificar os problemas e tratá-los na causa raiz e não apenas nos sintomas. E aqui vai uma técnica muito boa que eu uso quando eu me deparo com algum problema e quero me aprofundar nele para saber por que de fato ele está acontecendo, que é a técnica dos 5 porquês. A técnica dos 5 porquês é uma metodologia simples, mas poderosa, utilizada para investigar a causa raiz de um problema. Consiste em fazer repetidamente a pergunta por quê, até chegar à verdadeira origem do problema. Vou te dar um exemplo. Por que a tinta começou a descascar? Porque a parede não estava devidamente preparada antes da pintura. E por que a parede não estava preparada antes da pintura? Porque houve uma falha na avaliação da parede antes da aplicação da tinta. E por que houve uma falha na avaliação da parede? Porque não foi realizada uma inspeção detalhada para identificar áreas problemáticas como trincas ou umidade. E por que não foi realizada uma inspeção detalhada antes de iniciar esse serviço? Porque não havia um procedimento formal de inspeção antes da pintura e o responsável pela obra confiou apenas na inspeção visual superficial. Com isso, fica evidente que a falta de um procedimento formal de inspeções antes da pintura foi a causa raiz do problema da infiltração nessa parede e gerar esse descasque na parede.
Ao compreender essa causa, nós podemos implementar medidas preventivas como a realização de inspeções mais detalhadas e a aplicação de selantes adequados para evitar problemas semelhantes no futuro. Note que esse é apenas um pequeno exemplo da possibilidade que pode chegar à técnica dos 5 porquês. André, ele precisa ter 5 porquês? Não necessariamente. Você pode chegar na resposta que você quer com 2, 3 porquês. Mas é importante você questionar um pouco além para você entender de fato da onde está surgindo aquele problema para que ele evite acontecer novamente. Dessa forma, você está criando um sistema com uma melhoria contínua. Você propôs uma melhoria que você vai levar para as outras obras e vai evitar que aquilo aconteça novamente. Bom, gente, esses 3 pilares, como eu falei no início, são a base essencial para você ter resultados e não ter dor de cabeça trabalhando com obras. E aprendendo a utilizá-los da maneira correta, você já será capaz de liderar várias obras e entregar todas dentro do prazo. É lógico que cada pilar pode ser muito mais aprofundado e detalhado do que eu mostrei até agora, mas você já tem uma base para prosseguir juntamente com os 4 erros que você deverá evitar daqui para frente. Se você chegou até aqui comigo, é porque tudo que eu estou falando até agora faz sentido para você de alguma forma e você precisa de uma mudança na sua carreira. E eu digo isso de coração porque esse assunto pode realmente mudar a forma como você gerencia a sua obra, assim como mudou a minha e segue mudando, como eu falei. Melhoria contínua. E para te agradecer todo o tempo que você está investindo assistindo essas aulas comigo, eu preparei algo muito especial. Na nossa próxima aula, na aula número 3, eu vou trazer uma rotina de gestão que vem me ajudando demais a tocar obras simultâneas dentro do prazo sem dor de cabeça. Isso mesmo, eu vou abrir a minha planilha e te dar uma aula de como você deve fazer a sua rotina de gestão de médio prazo que eu tanto falei aqui na aula hoje. E um detalhe, para as pessoas que perguntaram se eu tenho algum curso e se eu vou abrir as inscrições algum dia, a resposta é sim. Inclusive, essa aula de amanhã é uma pequena amostra do que está dentro do meu método OSC, Obras Sob Controle. Mas o que eu realmente quero nesse momento é que você tire proveito dessas 3 aulas que eu preparei, pois elas estão sensacionais e você já pode iniciar uma mudança significativa na sua vida profissional. E se você vai estar comigo na sexta-feira, na nossa terceira e última aula, já comenta aqui, estarei lá para eu saber quem são os comprometidos que estão a fim de ter obras melhores e sucesso na sua carreira. E melhor, eu acabei de postar uma foto da nossa aula 2 liberada. Se você puder comentar lá, eu vou ficar muito feliz e eu vou saber que você está comigo nessa jornada. Fechou? Bom, eu sei que alguns de vocês podem estar se sentindo um pouco com medo ou inseguro por talvez não saberem exatamente como colocar isso tudo em prática. Eu sugiro fortemente que vocês assistam a aula 1 e 2 novamente para ir associando da melhor forma possível. Mas vamos dar uma resumida do que a gente viu hoje? Primeiro, um cronograma flexível baseado em dados é fundamental. Em vez de tentar detalhar cada passo minuciosamente, a abordagem ideal é usar essas rotinas de gestão que permitam ajustes rápidos no seu dia a dia. Isso garante que o seu cronograma seja adaptável e alinhado com as mudanças imprevisíveis de uma obra, mantendo o projeto no rumo certo sem se tornar engessado. Segundo, adicionar mais trabalhadores para acelerar uma obra pode ser uma armadilha. O foco deve estar no fluxo contínuo, onde as atividades fluem de uma para outra sem interrupções. Planejar a médio e curto prazo cuidadosamente a sequência de tarefas e garantir que cada membro da sua equipe saiba o que fazer em cada etapa, aumentando a eficiência e evitando a ociosidade deles na obra. Terceiro ponto, limitar as instruções aos empreiteiros sem fornecer um contexto claro sobre o como e com quais recursos pode levar à execução desalinhada entre vocês. Empoderar a equipe com uma visão completa do projeto e envolvê-los no planejamento promove um ambiente colaborativo onde cada ação está direcionada ao sucesso do seu projeto. Por fim, relatórios longos e técnicos muitas vezes não fornecem valor real. O ideal é criar relatórios simples e diretos que comuniquem o progresso e as necessidades de maneira clara e eficiente, facilitando a comunicação e mantendo todos informados e alinhados.
Ao focar nesses pilares, fluxo de valor, fluxo contínuo e melhoria contínua, nós, engenheiros, podemos garantir que as nossas reformas sejam gerenciadas de uma forma mais eficiente, adaptável e colaborativa, resultando em projetos entregues no prazo, com alta qualidade e dentro do seu orçamento. Fechou? Então espero você na próxima aula para te mostrar uma rotina de gestão de médio prazo que te ajudará a ter cronogramas melhores, obras dentro do prazo e principalmente permitindo com que você toque mais obras sem dor de cabeça. Te espero lá e nos vemos de novo na nossa última e mais importante aula dessa semana. Até mais!